quando Deus julgar o mundo inteiro com fogo, como abrirá o caminho da salvação à humanidade? Hoje, tomemos algum tempo para estudarmos juntos a palavra de Deus com o sermão intitulado Os Dois Juízos e a Páscoa. E confirmemos este caminho de salvação na Bíblia, para que todos possamos andar fielmente de acordo com ele. Os dois juízos referem-se ao tempo do dilúvio de Noé, quando Deus julgou o mundo pela primeira vez com água, e o segundo, nos últimos dias, quando Deus julgará o mundo novamente, com fogo. Tenho a certeza que todos se lembram e estão familiarizados com estas verdades registadas na Bíblia. Por que é que o mundo será julgado? Consideremos os tempos em que Deus julgou o mundo. Os dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra e os últimos dias. O que é que todos estes tempos têm em comum? Em cada um destes períodos de tempo, as pessoas eram todas rebeldes, afastadas de Deus, perversas e imorais. Este tipo de fenómeno social existia naquela época. Oro para que hoje consigamos aproveitar este tempo para perceber a verdade de como nos dias de Noé, nos dias de Sodoma e Gomorra, e mesmo até aos últimos dias, o nosso adversário, o diabo, usa esquemas malignos para afastar as pessoas de Deus. Sob o sermão intitulado Os Dois Juízos e a Páscoa, vamos começar o estudo da Palavra de Deus, ao voltar primeiro a Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vejamos as palavras de Hebreus capítulo 11, versículo 6. De fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Ao percorrermos o caminho do Evangelho, somos constantemente influenciados pelo mundo. Nós emergimos muito facilmente e adaptamos-nos ao ambiente que nos rodeia. A forma de pensar das pessoas à nossa volta, os seus estilos de vida e os vários costumes da nossa sociedade. Deus está constantemente a trabalhar para tornar-nos num novo homem. Ele tem uma vontade e um desejo para nós, ao pensar, este é o tipo de pessoa que eu quero que sejas. Apesar disto, somos frequentemente influenciados pelo mundo. No entanto, com fé, somos capazes de superar todas estas influências. Mas e se não tivermos fé, para onde irá a nossa vida espiritual? Para onde será atraído o nosso coração? Iremos inevitavelmente dar por nós a olhar para o mundo e a pensar, mas toda a gente faz assim. Torna-se então difícil viver a vida que Deus deseja para nós, ou seja, ser uma pessoa que nasceu de novo. É a fé que nos permite defender-nos das influências mundanas, porque a fé coloca o objetivo da nossa vida no reino de Deus, não é verdade? Continuemos. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Diz-se, pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Irmãos e irmãs, ter fé nas coisas que ainda não vimos é uma coisa fácil de fazer? Imaginem a cena do mundo inteiro completamente coberto pela água. Isto é algo que nenhum de nós alguma vez testemunhou, mesmo até hoje. O mundo inteiro foi inundado nos dias de Noé. Conseguem imaginar isso? Nessa altura, tal coisa estava totalmente para além da imaginação. Por isso, Hebreus capítulo 11 os refere como coisas que ainda não se viam. Da mesma forma, o evento futuro em que Deus julgará o mundo completamente com fogo também é algo que nunca vimos. O mundo inteiro será engolido pelo fogo. Não é este um espetáculo inimaginável? E, no entanto, as Escrituras dizem que Noé acreditou. Ele acreditou. E o que é que ele preparou? Ele preparou a arca, exatamente como Deus lhe ordenara.
Confirmemo-lo em Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Qual era a situação do mundo? A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Em relação à moralidade e ética, o mundo inteiro tinha se tornado extremamente perverso e corrupto. Vejamos o versículo 12. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de cipreste. Nela farás compartimentos, e a calafatarás com betume por dentro e por fora. Com estas palavras, Deus ordenou a Noé que preparasse a arca, e nela trouxesse um par de cada espécie, ao distinguir puros e impuros. Continuemos no versículo 21. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Mesmo em circunstâncias em que não conseguia imaginar como Deus julgaria o mundo com água, Noé cumpriu fielmente tudo o que Deus lhe ordenara. Isto segue o mesmo princípio da nossa obediência atual ao mandamento de Deus. Preguei o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Hoje, estamos a viver numa geração má e adúltera. No entanto, mesmo no meio de um mundo assim, Deus trabalha para salvar os seus filhos amados. Tal como Deus preparou a arca antes de julgar o mundo com água, nestes últimos dias Ele preparou Sião para que todas as pessoas possam entrar nela. Além disso, não nos confiou Ele a preciosa missão de proclamar isto a todas as pessoas, em todo o mundo. Se há algum ponto que eu gostaria de tirar da mensagem de hoje, o mais importante, de facto, é que apesar de Noé nunca ter visto tais coisas com os seus próprios olhos, ele ainda assim acreditou na palavra de Deus exatamente como ela era e fez tudo tal como lhe foi ordenado. Da mesma forma, o futuro julgamento que virá sobre o mundo inteiro pelo fogo é um evento que nunca testemunhamos. É por esta razão que nós, tal como Noé, devemos preparar-nos para a nossa salvação nesta época. Temos de nos tornar naqueles que conseguem guiar todos os povos para que possam regressar a Sião. O título da mensagem de hoje é Os Dois Juízos e a Páscoa, e podemos descobrir que as circunstâncias destes dois juízos são notavelmente semelhantes. Vejamos o livro de 2 Pedro capítulo 3, versículo 6. Segunda Pedro capítulo 3, versículo 6. Pela qual veio aparecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Esta é a explicação sobre o tempo de Noé. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra. A palavra que Deus proferiu quando julgou o mundo com água foi a sua palavra. E a sua declaração de que julgará este mundo com fogo também é feita pela sua palavra. Pela mesma palavra, têm sido o que? Entesourados para fogo, estando reservados por Deus, para o dia do juízo e destruição. Do que tipo de pessoas? Dos homens ímpios. Em última análise, os ímpios deste mundo estão todos sujeitos a juízo, tal como estavam nos dias de Noé. Por isso, não há absolutamente nenhuma razão para imitarmos os seus feitos ou seguirmos o modo de vida deles.
Não devemos dizer, mas o resto do mundo falo, e parece-me bem. O nosso padrão para todas as coisas deve ser sempre Deus. Devemos sempre perguntar, como é que Deus vê isto? Não é verdade que só então podemos, através da fé correta, permanecer fiéis até ao fim e partilhar da salvação que Noé recebeu? Vamos continuar com o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus espera que nos mantenhamos firmes no padrão correto de fé que Ele deseja, para vencer o mundo, para conquistar todas as nossas fraquezas e para estarmos sempre em vitória sobre todas as provações e enganos de Satanás. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como se pode ver aqui, que tipo de vida Deus enfatiza? Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Estas passagens da Bíblia mostram-nos o que aconteceu nos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra. À medida que o povo se tornava insensível à prática de um santo procedimento e se afastava da piedade, Deus governava-o continuamente com julgamento. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus, como serão, incendiados, serão desfeitos e os elementos abrasados, ou seja, os nossos corpos físicos, se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Amados, conseguem sequer imaginar uma cena destas? Vocês podem estar a perguntar-se, como podem os elementos derreter-se? Como podem os céus ser destruídos pelo fogo? Mesmo quando Deus instruiu Noé, prepara uma arca, e ordenou-lhe que entrasse nela, as pessoas perguntavam-se, de onde no mundo poderia vir água suficiente para cobrir toda a terra? É uma cena inimaginável. No entanto, Noé acreditou na palavra de Deus simplesmente porque era a palavra dele, e ele fez tudo tal como lhe foi ordenado. Da mesma forma, devemos acreditar que Deus julgará o mundo inteiro com fogo e devemos entrar em Sião, como ele ordenou. Não vos conformeis com este século, nem aprendais os costumes desta geração. Acredito que a nossa fé deve desenrolar-se na piedade e santidade, segundo estes ensinamentos. Continuemos com o versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, o que devemos fazer? Empenhai-vos por seres achados por Ele, em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Não deveríamos, então, dedicar-nos com maior empenho a este trabalho? Deus ordenou-nos que proclamássemos rapidamente a bendita notícia a todas as pessoas do mundo, antes dele julgá-lo com fogo na consumação do século. Esta é a boa notícia que devemos partilhar, pois esse tempo é certo. Passemos ao Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18. Mateus, capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. Quanto a todas as coisas que vos tenho ordenado, o que nos é mandado? É-nos ordenado guardar-lhes. Também Ele ordenou-nos que o proclamássemos a todas as nações.
No tempo de Noé, Deus deu a cada ser vivo uma oportunidade antes de julgar o mundo pela água. No entanto, como as pessoas viviam vidas tão rebeldes, zombavam e desprezavam as palavras de Deus. Também zombaram e desprezaram a palavra de Deus no tempo de Ezequias. E mesmo nesta época, continuam a zombar e a desprezar a sua palavra. Recusam-se a prestar atenção a qualquer uma das instruções ou orientações que Deus lhes dá. Mas quando a morte está mesmo à sua porta, e eles finalmente caem em si e pensam: tenho de ir para a arca. Será mesmo possível que eles vão? Não é possível. Não é por isso que muitos membros da família de Sião estão agora a ir para o estrangeiro, com o coração de pregar o Evangelho às pessoas que ainda não ouviram esta mensagem. Abramos Isaías capítulo 43 para ler a palavra da promessa. Quando Deus julgar o mundo com fogo, Ele livrar-nos-á. Estas notícias são verdadeiramente preciosas e abençoadas. Vejamos a palavra de Deus em Isaías 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu também darei homens por ti, e os povos pela tua vida. Não temas, pois, porque sou contigo. Ele continua a entregar-nos esta mensagem até hoje. No meio da água e no meio do fogo, o que é que ele diz que vai fazer? Ele prometeu estar conosco e livrar-nos de tudo. Passemos a Salmos capítulo 91, versículo 7. Salmos capítulo 91, versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita. Tu, o que Deus prometeu, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Deus não promete impedir que o desastre se aproxime de nós. Vamos examinar como Deus declarou que protegerá todos os filhos de Sião. O juízo pela água e o juízo pelo fogo são acontecimentos que a humanidade nunca testemunhou. No entanto, estes eventos serão realizados exatamente de acordo com a palavra de Deus. Por isso somos ordenados a estar prontos e a preparar-nos. Passemos a Êxodo capítulo 12 para ler sobre a promessa de como Ele nos livrará do meio da água e do fogo. Vejamos Êxodo capítulo 12, versículo 11. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Versículo 12. Porque, naquela noite, passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue,
Deus ordenou que se colocasse o sangue do cordeiro em ambas as ombreiras e na verga da porta. Quando ele vir o sangue, o que fará? Passarei por vós. E não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Esta promessa não foi cumprida apenas na terra do Egito há cerca de 3.500 anos. O que diz Deus no versículo 14? Este dia vos será por memorial. Que dia é este? É a Páscoa. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Assim, a Páscoa pode ser vista como garantia da promessa de Deus. A Páscoa contém a grande promessa de que Deus protegerá sempre os filhos de Sião. Quer o julgamento venha por água, por fogo ou por qualquer outra situação. Por isso, quando forem para o estrangeiro, ore para que ensinem extensivamente sobre a história da Páscoa e expliquem completamente a razão pela qual devemos guardá-la. Tal como Noé se preparou para os acontecimentos que ainda não se viam, Deus deu-nos a Páscoa para nos prepararmos para os acontecimentos que ainda não se veem. Ele está a preparar o caminho para que toda a humanidade regresse a Sião, o lugar onde as suas festas são celebradas. Em Êxodo capítulo 12, ele promete: passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Por que meios Deus nos faz esta promessa agora? Não é esta a promessa que Deus nos concede por meio da Páscoa. É por isso que está escrito em Salmos capítulo 91: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu, o que diz a Bíblia que acontecerá? A promessa de que tu não serás atingido. A quem se aplica esta palavra? O que devem guardar para receber esta promessa? Esta é a promessa que Deus fez aos que celebram a Páscoa. Hoje, enquanto gravamos profundamente estas palavras da verdade de Deus nos corações, vamos confirmar através da Bíblia mais alguns detalhes sobre o dia em que Deus julgará o mundo pelo fogo. Passemos a Jeremias capítulo 4, versículo 9. Em Jeremias capítulo 4, versículo 9, está escrito: sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes, o que farão? Perderão a coragem. A Bíblia diz que eles perderão a coragem, porque aquela cena será tão absolutamente aterrorizante e chocante. Que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados, e os profetas, como serão? Estupefatos. O tempo que resta do juízo de fogo será preenchido com cenas como esta. Agora, passemos a Jeremias capítulo 5, versículo 1. Jeremias capítulo 5, versículo 1. Dai voltas às ruas de Jerusalém. Vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças a ver, se achais alguém, se há um homem que pratica justiça, ou busque a verdade, e eu, o que fará? Lhe perdoarei a ela. Não vos parece uma passagem que já ouvimos algures antes? Onde mais na Bíblia encontramos tais palavras? Antes da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão implorou a Deus: destruirás o justo com o ímpio, ao diminuir continuamente o número de pessoas justas necessárias para poupar as cidades. No entanto, no final, como nem mesmo um pequeno número de pessoas justas pôde ser encontrado em Sodoma e Gomorra, Deus acabou por trazer o seu juízo final pelo fogo. Aqui também, Deus diz: se achais alguém, se há um homem, e eu lhe perdoarei a ela. O mundo está a tornar-se mais perverso, a afastar-se cada vez mais da justiça de Deus e a tornar-se espiritualmente endurecido. Alguém pode dizer: a Igreja de Deus não está a ser demasiado rígida por seguir apenas a Bíblia. Como é que alguém pode viver de uma forma tão sufocante? Viver de acordo com a palavra de Deus nunca é sufocante. É o caminho mais seguro, mais abençoado e mais certo. Por isso, devemos ser capazes de viver tal vida. Quando tiver um momento,
Por favor, reveja também as cenas descritas em 2 Pedro capítulo 3, Malaquias capítulo 4 e Sofonias capítulo 1. Passemos ao capítulo 24 de Isaías, versículo 1. Isaías capítulo 24, versículo 1. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície. A expressão de que Deus vai transtornar a superfície da terra mostra quão grande deve ser a sua ira. Embora esta seja uma expressão altamente suavizada em termos bíblicos, pode-se, no entanto, discernir um imenso grau da santa ira de Deus. Diz-se que Deus não deixa simplesmente a terra como está. Pelo contrário, porque a sua maldade está agora a perfurar os céus, Ele torna-a desolada e vai transtorná-la. E lhe dispersar os moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo, como ao seu senhor, à serva, como à sua dona, ao comprador, como ao vendedor, ao que empresta, como ao que toma emprestado, ao credor, como ao devedor. A terra será de todo devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enlanguecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Pranteia o vinho, enlanguece a vide, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que exultam, e descansou a alegria da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. Demolida está a cidade caótica, todas as casas estão fechadas, ninguém já pode entrar. Gritam por vinho nas ruas, fez-se noite, para toda alegria, foi banido da terra o prazer. Na cidade, reina a desolação, e a porta está reduzida a ruínas. Porque será na terra, no meio destes povos, como varejar da oliveira e como rebuscar, quando está acabada a vindima. Irmãos e irmãs, tentem imaginar este tipo de ambiente e este tipo de atmosfera. No meio de tudo isto, a notícia de que Deus fará passar as pragas sobre aqueles em Sião que celebram a Páscoa, que Ele os redimirá e os conduzirá ao reino dos céus. Irmãos e irmãs, não é esta a mais bela e maravilhosa notícia? Esta é a notícia que devemos partilhar com os nossos vizinhos, as nossas famílias, os nossos parentes e todos os que nos rodeiam. Não estamos a entregar nada que possa prejudicar o mundo. Estamos a proporcionar o maior benefício à humanidade. Alguma vez hesitamos ou sentimos medo quando damos algo de bom a uma pessoa? Vocês diriam, quero partilhar algo convosco. Vocês iriam adorar, só que ainda não o perceberam. Quer seja o aniversário do vosso filho ou dos vossos pais, quando preparam um presente, não o dão com pensamento. Eles ficarão tão encantados quando abrirem isto. Com este coração, devemos pregar o Evangelho ao partilhar estes dons um a um. É por isso que a mensagem que entregamos é de completa alegria. Esta mensagem não está registada na Bíblia como Evangelho, que significa boas notícias. Vamos proclamá-lo por toda a parte. Devemos ser aqueles que proclamam a vontade de Deus. Tal como o mundo foi julgado pela água no tempo de Noé, assim Deus certamente trará julgamento nos últimos dias. Mas não se trata apenas de acontecimentos assustadores e espantosos. Há também a promessa de salvação de Deus. Portanto, vamos conduzir todas as almas para a verdade da vida da Páscoa. Com este coração, digamos a todas as pessoas: não percam esta oportunidade, mas certifiquem-se de agarrá-la.
Esta é uma última e especial oportunidade. Por isso, por favor, juntem-se a nós na Páscoa, a festa da vida, e recebam as bênçãos e a graça de Deus. Com este coração, devemos certamente pregar o precioso Evangelho da Nova Aliança a todos os povos do mundo. Deus deu a sua palavra de que estes dois juízos serão certamente cumpridos. Mas o facto de o mundo agir descuidadamente não significa que nos devamos deixar arrastar. Pelo contrário, nos ensinamentos de Deus, se Ele diz, isso não é santo, nem piedoso, então devemos afastar essas coisas de nós. Não somos nós o povo de Sião, que está a aprender e a seguir os ensinamentos de Deus. Então, devemos perguntar, quais são os ensinamentos encontrados em Sião? E devemos também perguntar, como é que Deus nos está a guiar na época atual? Se nos tornarmos no povo de Deus que presta sempre muita atenção à sua orientação e sabe como seguir, estou confiante de que Deus conduzirá o seu povo em segurança para o eterno reino dos céus, mesmo nesta geração má e adúltera. Por isso, devemos perguntar-nos, por que foram as pessoas julgadas nos dias de Noé e no tempo de Sodoma e Gomorra? E porque esta última época enfrenta agora o juízo de Deus? Peço-vos que, por favor, nunca se esqueçam disto. Nesses lugares, as pessoas sempre fizeram tudo em oposição aos ensinamentos de Deus. A lição que Deus nos deu hoje, através dos dois juízos e a Páscoa, é que é a sua vontade preparar-nos para esta época, tal como Ele fez para o povo no tempo de Noé. Oro sinceramente, para que levem isto a sério, para que todos consigam saudar com alegria a Páscoa deste ano. Ao esperar que tenham recebido muita graça, eu gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.